é rico, não me interessa se a cor, o sexo, opção nenhuma dele, ele já tem a condição privilegiada. Isso. Você vai privilegiar ele novamente? Não é pra isso, né? Eu queria voltar um pouquinho, assim, a gente seguiu para essa parte, mas a hora que você tava falando de segurança e de crime e tudo mais, é muito difícil você fazer um controle ou resolver um problema aqui, até mais do que talvez o da educação, que é com certeza a base, talvez o mais importante para mudar tudo depois, é o que o Cabeleira falou, né? A gente tem que fazer uma preparação para que os problemas não se repitam. Uhum. Mas a gente sabe que o crime aqui no Brasil é a maior dificuldade que a gente tem hoje, né? Sim. E tanto é que, se você fizer pesquisa, você vai ver que a maioria dos brasileiros, a maior preocupação do brasileiro hoje é com segurança. Sim. E ele cresce. E ele cresce e bem estruturado, porque hoje você vai ver o crime, ele está dentro da política. Sim. E como que você faz? Mesmo sendo um líder político, ou um partido político, ou qualquer coisa que você tenha como liderança aqui, trabalhando junto com eles, porque eles são uma organização muito mais organizada do que as outras. Sim. Entendeu? Como é que você vai fazer para combater o tráfico aqui, por exemplo? Não, aqui já é narco-estado, velho. Você vai falar que não? É narco-estado. Não, eu defendo que é narco-estado também. Eu acho que é narco-estado. Eu acho que não tem como o crime organizado crescer tanto assim no Brasil sem apoio na classe empresarial, entre o judiciário, entre os políticos e por aí vai. Eu acho que não é possível enfrentar um Estado que se tornou narco-estado por vias liberal-democráticas. Eu acho que apenas uma solução Bukele pode lidar com o crime organizado. E solução Bukele incluindo também um amplo trabalho de inteligência para realmente espionar os poderosos do Brasil, os juízes, os políticos, os empresários, para ir descobrindo quem são os grandes por trás do crime organizado. E aí é solução Bukele. Basicamente, solução Bukele e Duterte, né? É só assim que dá pra enfrentar o crime organizado. Quando o Bukele fez isso, ele era o cara mais poderoso de El Salvador, né? E aqui no Brasil, se a gente coloca, por exemplo, um Bukele na presidência... O Rubão. Que queira o Rubão... O Rubão tem coragem, eu falo. O Rubão tem coragem. Tem que tancar. Mas vai ter pessoas mais poderosas que o Rubão ainda. Mesmo ele sendo presidente. Sempre tem. Sempre tem. A questão é que se você tiver suficiente apoio popular, e das classes armadas, ou seja, polícia e forças armadas, não interessa quem tá contra você. Porque se você tem a massa e você tem aqueles que têm o monopólio da violência, o monopólio da força, não interessa absolutamente mais nada. Né? Você acha que o monopólio da força, o Brasil, o Estado, a nação, ainda tem mais do que o tráfico aqui? Sabe por quê? Já me falaram que existem mais armas ilegais no Brasil do que com a polícia, por exemplo. Olha, essa é uma questão... sim, pelo fato de que, até certo ponto, o equilíbrio ainda pende em favor da... Se a gente somar polícia e forças armadas, o equilíbrio ainda pende em favor deles, basicamente por causa de um treinamento maior, de uma capacitação maior, de um nível tecnológico geralmente maior. Mas a gente não tá tão longe assim. Né? A gente não tá tão longe, o crime organizado hoje em dia, o pessoal lá daquele complexo de Israel, lá no Rio de Janeiro, que são ali os narcotraficantes evangélicos, sionistas e por aí vai. Os caras têm uniforme militar, com pet, inclusive. Eles usam pet de Israel, uniforme militar, colete, balaclava e por aí vai, igual o cartel mexicano. O cartel mexicano hoje em dia, os caras se vestem igual forças especiais, igual BOP e por aí vai. Né? Aquela época do traficante trombadinha, né? Que é o traficante de chinelo e bermuda descamisada e por aí vai, tá sendo deixado de lado, assim, a gente tá vendo hoje cada vez mais algo semelhante, uma espécie de profissionalização do crime organizado brasileiro, né? Se a gente permitir que isso aconteça, o que vai acontecer basicamente é a desintegração do Brasil, mesmo que não formalmente, num sentido informal, né? No sentido de que, beleza, a gente vai ter ali o Brasil unificado, unido, né, o Estado brasileiro, mas boa parte do território brasileiro controlado por gangues armadas, controlado pelo crime organizado, o que em alguma medida já está acontecendo, mas vai piorar cada vez mais. Então... Você acha que pode chegar um ponto dos caras fortalecer tanto a gente perder um miolo do Brasil ali, realmente ter uma revolta ali? Eu acho que eles não... Eu acho que a realidade ela vai ser mais granulada no seguinte sentido. A gente vai ter formalmente a soberania desses lugares,
Mas a gente não vai ter controle nenhum, o que meio que já acontece, só que vai acontecer em escala maior. Você fala igual a favela lá, chega lá, o pãozinho é deles, o Estado ali é deles. Eles têm uma parte que eles dominam e tá tudo certo. Aliás, eu acho isso aí a refutação do anarcocapitalismo também. Porque não existe Estado nesses lugares. E ainda assim tem autoridade, tem juiz, tem serviço público, né? Só que é tudo centralizado ali na mão do chefe do tráfico, né? Do rei tribal. Eu comentei, eu acho que na última vez que eu vim aqui, que tem um camarada, né? Um colega que tem ali uma tese de doutorado, que ele compara os grupos narcotraficantes às tribos guerreiras da Idade do Bronze, e por aí vai. Eu sempre repito isso porque eu acho genial mesmo, porque funciona assim mesmo. O chefe do morro ali, ele é como se fosse ali um rei, senhor feudal. Um senhor feudal, né? E ele controla... Ele é o Estado, né? O cara é juiz. O cara é o chefe guerreiro, né? Então, assim, é o Estado. Tem um Estado ali. Ele é o curandeiro, ele é o provedor, ele é tudo, isso, né? Não existe o Estado, mas no vácuo do Estado surge um novo Estado. Esse é um dos problemas também do anarcocapitalismo. Os caras, eles não conseguem perceber que, beleza, a gente pode extinguir o Estado e vai surgir outro Estado, ou vários Estados. Microestados. Né? Exato. E eventualmente eles vão se fundir. Porque a gente já passou por essa fase histórica também. Né? Na Grécia Antiga havia centenas de estados, cada cidade era um estado. E, eventualmente, o Filipe da Macedônia, né, o pai do Alexandre da Macedônia, unificou a maior parte da Grécia. Porque ele veio de um reino, né, a Macedônia, que era maior do que qualquer cidade-estado dessas separada, e foi simplesmente passou o trator. E depois vieram os romanos e por aí vai. Ô, Rafa, o método Bukele, ele é aplicável aqui no Brasil? Muito teria tranquilamente. Que ser outro método assim, adaptado ao nosso território? Tudo, e outra pergunta também, caso o método Bukele não fosse aplicado no Brasil, ele poderia ser aplicado em somente um estado? Tipo assim, a gente vai colocar só no Rio de Janeiro só. Os outros estados não aceitaram. Resolve? Vamos por partes então. Tá. Qualquer ideia que a gente traga do exterior ou de outro contexto, a gente tem que adaptar com certeza. E eu tô completamente favorável a gente pegar tudo aquilo que funciona fora do Brasil e trazer para cá, desde que a gente adapte a nossa realidade. Mas eu não vejo grandes empecilhos, grandes dificuldades para aplicar o método Bukele aqui no Brasil, desde que a gente implemente ali um estado de exceção, medidas excepcionalistas. Se o judiciário brasileiro, por exemplo, consegue impor medidas de exceção, inclusive muitas vezes contrariar a legislação brasileira, contrariar a Constituição, por aí vai, o Executivo também consegue fazer isso, desde que ele tenha respaldo e que o Executivo esteja nas mãos de um homem de coragem, um homem que não tenha medo, um homem que seja ousado, né? Tipo o Rubão, por exemplo, um homem que não seja igual a outros presidentes que o Brasil já teve, que eram apenas gogó e que falavam e falavam e falavam e não faziam absolutamente nada para concretizar aquilo que eles estavam falando. Então, assim, se a gente tiver um homem de coragem na presidência e se ele tiver apoio popular e se ele tiver apoio das classes armadas, a gente consegue implementar uma solução Bukele no Brasil sem qualquer tipo de dificuldade. E aí outra questão era sobre se daria para fazer isso num estado específico. Eu acho que a gente poderia fazer até para experimentar, né? Faz num estado só, para ver se funciona. Depois se funcionar, replica a nível nacional. Faz, por exemplo, às vezes nem necessariamente no Rio de Janeiro. Pega um estado que talvez fosse mais fácil, né? Uma Santa Catarina da vida, ou um Sergipe, e por aí vai. Vê como é que funciona, vê o que vai acontecer, e aí você replica em nível nacional. Tá, e tendo uma autorização do judiciário e alinhamento com o executivo, quais seriam as medidas que a gente... para copiar o que rolou lá no Bukele? Olha, a gente poderia começar a pensar isso aí, em primeiro lugar, dando um maior grau de liberdade de atuação para as forças policiais no que concerne o enfrentamento à criminalidade nos espaços mesmo em que a criminalidade se dá. E nada disso de permitir que a mídia fique anunciando o que está acontecendo, que fique, por exemplo, dizendo, a polícia vai fazer uma operação no lugar tal e por aí vai. Mas mais importante do que... Carta branca para a polícia.
Não total, mas mais do que ela tem hoje em dia, em que basicamente o policial ele tem medo de morrer e tem medo de perder o emprego. Ele tem medo de, se ele levar tiro, ele vai morrer. Se ele reagir ou se ele trocar tiro, ele vai perder o emprego. Então, um pouco mais de garantia para o policial eu acho fundamental. Eu acho fundamental também... Proíbe a mídia de dar essas notícias. Sim, mantém a mídia afastada do sensacionalismo em relação às operações policiais. Mantém as ONGs completamente... Aliás, na verdade, banir completamente a maioria das ONGs que atuam no Brasil. Pelo menos as ONGs que atuam trabalhando com esse tipo de tema. Manter a Defensoria Pública também afastada dessa questão das operações policiais e do combate empreendido pela polícia ao narcotráfico. A gente realmente... teria que mudar, na verdade, as penas também. Sim. Acabar com uma série de facilidades que existem em relação à progressão de regime, em relação à liberdade condicional, tira saidinha, a audiência de custódia, a questão da audiência de custódia, que geralmente o cara sai da audiência de custódia solto, basicamente, né? Então, assim, existe uma série de questões que deveriam mudar. Mas... Evidentemente, também, colocar pena de morte, você transformar os presídios em lugares que realmente vão fazer a pessoa se arrepender de ter cometido o crime e não ser um parasita social. Então, eu acho, por exemplo, inclusive, que a gente tinha que colocar todos os presídios transformados em unidades de produção, ou seja, fábricas. E o presidiário não trabalhar ali para ter remissão de pena. Trabalhar ali no presídio para poder comer. Para pagar o dia dele. Pagar o dia dele, né? Custear aquilo que ele tá vivendo ali. A não ser que ele queira ali receber 500 calorias por dia enquanto ele não estiver querendo trabalhar. Você acha que com essa mesma polícia não precisaria de haver uma reestruturação da polícia para começar essa ação? Sim, com certeza. Porque a polícia também, em alguma medida, ela também tá corrompida. Ela também é afetada pela realidade do crime organizado. Isso aí você depura a polícia com um trabalho de inteligência, né? Separa o joio do trigo. Uhum. Talvez em um determinado momento inicial, o Estado precisaria se apoiar em algum tipo de classe armada mais fechada, seja ali uma força especial ou mesmo uma força especial, por exemplo. Exatamente, isso aqui a gente tem garantido que é um pessoal puro, né? É um pessoal que não tá metido com sacanagem, que não tá metido com a criminalidade, corrupção e por aí vai. E aí, a partir desse núcleo, você vai purificando o resto, né, das forças policiais e das forças armadas para aprender, eliminar ali também o pessoal que não presta nesses grupos. E aí você faz uma renovação. Teria que construir mais presídios? Se for necessário, a gente constrói o triplo, o quádruplo. Provavelmente será. Provavelmente. Né? Ó, é obra. A polícia vai prender muito mais, né? É obra, né? Para as empreiteiras vai ser ótimo. A construção civil vai hypar. O Bukele foi criticado em El Salvador quando tomou essas medidas assim pela esquerda, sei lá. Os caras falaram que ele era nazi, que ele era facho, coisa do tipo, quando ele começou a fazer isso. Sim, e o engraçado é que o Bukele vem da esquerda. O Bukele, ele bem da esquerda em El Salvador. O Bukele, originalmente, ele era de um partido de esquerda. É um traidor da causa. E mesmo assim foi criticado pela esquerda. Claro, com certeza. Mas será que quando ele resolveu fazer isso, ele se desvincula da esquerda? Sim, ele não se coloca como sendo de direita e não se coloca como sendo de esquerda, né? E ele é bastante criticado pela esquerda salvadorenha e dos outros países ali da região. Basicamente por conta dessa perspectiva que prioriza os direitos humanos por cima do bem comum. E aí o discurso dos direitos humanos acaba sendo um discurso que só aparece para esse pessoal na hora de fazer a defesa de grupos vistos como oprimidos contra a maioria, contra o bem comum da maioria, né? É um motivo pelo qual eu sou completamente contra toda essa noção de direitos humanos, ideologia dos direitos humanos e por aí vai. Na minha opinião, isso tinha que ser riscado completamente da Constituição brasileira e o Brasil deveria abandonar, rasgar todos os tratados ligados a direitos humanos e deixar de se guiar completamente por qualquer coisa ligada aos direitos humanos. A favor seria a soberania dos países. Sim. Né? O que é melhor aqui para o seu mundo não é o melhor aqui. Isso. Pô, eu tava vendo aqui